Ele foi chamado de o Príncipe dos Pregadores. Pregou para audiências de mais de 20.000 pessoas sem microfone. Foi um dos homens mais importantes de seu tempo, e seu pensamento e influência continuam até hoje. Ele é considerado hoje o pregador mais extraordinário de seu tempo. Sejam bem-vindos a este resumo da vida de Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon nasceu na pequena cidade de Kelvedon, na Inglaterra, em 19 de junho de 1834. A mãe de Spurgeon teve 17 filhos, 9 dos quais morreram na infância. Seu pai e seu avô eram ministros não conformistas, o que significava que não faziam parte da Igreja da Inglaterra. Spurgeon cresceu lendo livros como O Peregrino, de John Bunyan, e O Livro dos Mártires, de John Foxe. Assim, os mártires e os perseguidos foram seus heróis de infância. Spurgeon nunca obteve um diploma universitário, provavelmente porque não era anglicano, mas ele morou em Cambridge por um tempo e lá se envolveu em um estudo pessoal, ensinando como assistente e instruindo-se brevemente em grego. No entanto, apesar de sua pouca educação formal, ele foi um dos autodidatas mais interessantes de sua época. Valorizou profundamente o estudo, especialmente de teólogos e pensadores puritanos, dos quais coletou mais de 1.000 obras. Sua paixão pela leitura e pelo aprendizado era tal que sua biblioteca ultrapassava os 12.000 livros. Ele normalmente lia 6 livros por semana, e ele conseguia se lembrar do que havia lido e onde havia o lido, mesmo anos depois. Aos 15 anos, Spurgeon rompeu com a tradição familiar e tornou-se batista. Ele sempre disse que sua dramática conversão foi o resultado do acaso. Para o que se tornou batista, vale lembrar que grande parte das igrejas protestantes da época batizava crianças, e Spurgeon concluiu que essa prática era antibíblica, levando-o a ser batizado e se juntar a uma igreja batista. Ainda adolescente, Spurgeon começou a pregar na zona rural de Cambridgeshire. Ele então se tornou um pastor rural na vila de Waterbeach, onde se tornou uma celebridade. Ouvir Spurgeon durante esse período pode ser curioso, pois ele parecia muito jovem, mas sua pregação era madura e profunda. Sua energia, voz e habilidade de oratória lhe renderam grande reputação, resultando em 1 ano e meio depois se tornar pastor, e com apenas 19 anos ele foi convidado a Londres para pregar na histórica New Park Street. A congregação de apenas 232 membros ficou tão impressionada com a pregação de Spurgeon que votaram no jovem pregador para continuar ensinando por mais 6 meses. A ironia é que Spurgeon nunca acreditou que a congregação iria gostar dele, então ele pediu que eles só aceitassem o convite por 3 meses. No entanto, Spurgeon permaneceu o resto de sua vida em Londres, e a pequena igreja que o convidou para pregar por meio ano cresceu sob sua liderança, em uma igreja com mais de 5.600 lugares. Essa igreja seria a maior congregação protestante do mundo na época. Assim que começou a pregar em Londres, começou a ser convidado por todo o país. Nenhuma igreja parecia ser capaz de acomodar o grande número de pessoas que vinha ver o pregador da época. Falou nos melhores salões de Londres e para os mais diversos públicos. Embora esse sucesso veio carregado de controvérsias devido à sua popularidade, seus sermões foram publicados em jornais tão importantes quanto o London Times e até mesmo o New York Times, o que o colocou no centro do debate público. Protestantes conservadores criticavam seu estilo dramático ao contar histórias de crianças moribundas ou de pecadores arrependidos. Criticavam o fato de que ele andava na plataforma ou que usava drama para ilustrar seus sermões. Alguns o chamavam de o demagogo Jack Sterhall e o púlpito do bobo da corte. Mas não foi apenas sua maneira de pregar, mas também suas convicções que criaram controvérsia. Ele nunca se esquivou de pregar a verdade. Sua mensagem era clara e direta. Um dia, pregando sobre Atos 26-28, ele disse: Uma pessoa quase persuadida a ser cristã
É como o homem que quase foi perdoado, mas foi enforcado. Como o homem que quase foi resgatado, mas queimado com a sua casa. Um homem que é quase salvo está condenado. Spurgeon era, antes de tudo, um pregador, e nesse papel ele era inigualável. Sua originalidade na pregação estava em sua combinação de doutrina conservadora e estilo atualizado. Ele tinha uma grande capacidade de sentir o pulso de seu tempo e saber quase instintivamente como alcançar pessoas comuns em uma linguagem que elas pudessem entender claramente. Ele compreendia bem a sofisticação da igreja estabelecida e a sua irrelevância. Quando se tratava de anunciar o evangelho de maneira relevante para as pessoas comuns, Spurgeon era um mestre. Ele era um reflexo de George Whitefield. Os sermões coletados de Spurgeon durante seu ministério no Tabernáculo Metropolitano preencheram 63 volumes. As quase 25 milhões de palavras dos sermões equivalem aos 27 volumes da 9ª edição da Enciclopédia Britânica. A série se destaca como o maior conjunto de livros de um único autor na história do cristianismo. Spurgeon acreditava na oração. Quando as pessoas caminhavam pelo tabernáculo metropolitano, Spurgeon as levava para uma sala de oração no porão, onde as pessoas estavam sempre de joelhos, intercedendo. E ele sempre dizia sobre isso: Aqui está o poder desta igreja. Certos assuntos despertaram em Spurgeon um profundo fervor. Sempre teve fortes posições contra o catolicismo, atacou o ritualismo e a hipocrisia das igrejas da época e defendeu bravamente suas posições conservadoras contra o modernismo. Durante esse tempo, muitos pastores e teólogos começaram a questionar suas próprias crenças à medida que o darwinismo se tornava popular. Spurgeon acreditava que, movendo os temas fundamentais das Escrituras, os ministros se afastariam do Evangelho e levariam seus adoradores adiante, o que eles acabaram fazendo. No entanto, a contribuição de Spurgeon foi muito além de sua pregação e da igreja. Esse grande homem morreu pobre, entre outras coisas, porque sempre procurou guardar pouco, porque deu muito aos que o cercavam. Quando sua igreja mudou de local, ele mesmo investiu uma grande soma de dinheiro, além de financiar a restauração do antigo local. Não se pode esquecer que Spurgeon fundou 76 ministérios com o dinheiro gerado pela venda de seus livros e pregações. Esses ministérios incluíram 2 orfanatos e um fundo de livro, uma doação de roupas, várias casas de repouso, escolas dominicais para cegos e crianças, ministérios para policiais e mulheres de rua, entre muitos outros. Ele forneceu a maior parte do dinheiro para a construção do Pastor College, que foi inaugurado em 1855 e continua funcionando até hoje. Lá ele ajudava alunos carentes e contribuía para a manutenção do local. Ele também deu constantemente ao Ministério de Vendedores Ambulantes, que vendiam literatura cristã para ministros em toda a Inglaterra. Spurgeon também ajudou espontaneamente seus amigos e familiares. Sempre que descobria que um de seus parentes estava passando por dificuldade financeira, ele enviava dinheiro para eles. Suas últimas cartas revelam que ele enviou dinheiro, comida e presentes para seus pais ao longo de sua vida. Poderíamos dizer que, como um pregador, Spurgeon tinha tudo, exceto boa saúde. Ele constantemente sofria de várias doenças e, às vezes, sofria de graves crises de depressão. Ele também tinha gota reumática, que acabou levando sua vida aos 57 anos. Quando você considera o grande coração de Spurgeon, sua exposição bíblica do Evangelho, sua relevância cultural, seu estilo apaixonado e a eloquência de suas pregações, não é de admirar que ele seja chamado hoje de o príncipe dos pregadores. Ele pregou seu último sermão em junho de 1891 e morreu 6 meses depois. Quando Charles Spurgeon morreu em 31 de janeiro de 1892, Londres estava de luto. Quase 60 mil pessoas foram para prestar homenagens a ele no Tabernáculo Metropolitano. Cerca de 100 mil pessoas foram às ruas enquanto um desfile fúnebre de 3 quilômetros seguiu seu carro fúnebre
do tabernáculo ao cemitério. Bandeiras hasteadas a meio mastro e lojas e bares fechados. E você, o que você acha? Qual você acha que foi o maior legado de Charles Spurgeon? Você acha que as igrejas de hoje precisam de mais pregadores como ele? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o conteúdo. Que Deus abençoe a todos vocês.